Olá, sexto ano B, estamos com o nosso segundo vídeo da semana de língua portuguesa, não é isso? Então, hoje eu trouxe um assunto que nós já trabalhamos em sala, mas temos algumas atividades do livro didático que precisamos realizar. Então, para isso, eu decidi fazer uma revisão desse conteúdo para vocês relembrarem, né, sobre essas regrinhas gramaticais, tá? E nós vamos fazer esses exercícios, tá certo? Relacionado à formação de palavras. Vamos lá? Então, gente, vamos relembrar alguns aspectos importantes no processo de formação de palavras, tá certo? Então, fiz esse esquema para vocês, para nós relembrarmos o conceito de cada um desses aspectos que eu coloquei aí, tá certo? O primeiro e mais importante dentro da palavra, né, dentro do processo de formação de palavra, é a definição do que é um morfema, certo? O morfema é a mínima parte de uma palavra. Quando nós dividimos uma palavra, nós vamos identificar os afixos, né, o radical, o tema, a desinência, a vogal temática. Cada partezinha dessa é considerada um morfema, tá certo? Dentro desse morfema, nós podemos delimitar, né, subdividir em algumas partes, tá certo? Que seria o radical e os afixos, certo? Que também, né, fazem parte, como eu falei para vocês. O radical é a raiz da palavra, é de onde ela deriva, certo? E os afixos são as partes que vão complementar ela para dar o seu significado. Por exemplo, nos afixos, nós temos os prefixos e os sufixos, tá certo? O radical é aquela palavra que vai dar o significado, né, a raiz da palavra. Antes do radical, a parte da palavra que vem antes do radical, ela é chamada de prefixo, e o que vem posterior ao radical é chamada de sufixo. Aqui, ó, estrutura de formação das palavras. Nós temos as palavras primitivas, as palavras derivadas e as palavras compostas, tá certo? A palavra primitiva é a palavra que ela vai vir apenas com o radical e com uma vogal temática para complementar, tá certo? Eu coloquei como exemplo a palavra campo. Até esse P aqui, tá certo? Nós temos a raiz da palavra, o radical, e depois a vogal temática, tá certo? Nesse caso, eu posso criar uma outra palavra, né, que seria chamada de palavra derivada. A palavra campestre. Por que palavra derivada? Porque campestre é uma palavra derivada. Porque ela deriva de uma outra palavra, de uma palavra primitiva, que é essa que eu mencionei aqui atrás, aqui em cima, tá certo? Então, campestre é derivado de campo. Campo é a palavra primitiva e o derivado dele é campestre, tá certo? E nós temos também as palavras compostas, né? Dentro dessa estrutura de formação de palavras, as palavras compostas, né, são palavras que elas possuem mais de um radical, tá certo? E o exemplo que eu coloquei foi a palavra guarda-chuva. Por exemplo, guarda tem um radical, guarde, até o D, e chuva também, até o V, tá certo? Ou seja, é uma palavra que dá a ideia de um objeto, o guarda-chuva, mas ela possui dois radicais, tá certo? Então, ela é uma palavra composta. E nesse processo de formação de palavras, né, nós temos dois tipos de processos de formação de palavras. Desse slide aí, são as palavras por derivação, tá certo? Que eu vou explicar. E no próximo, olha, tem a formação de palavras por composição. Então, vamos lá. Dentro do processo de formação de palavras, nós temos dois tipos. Por composição, vou voltar aqui, e por derivação. Esse processo de formação por derivação, nós temos 4, que é por prefixação, por sufixação, por prefixação e sufixação e por parassíntese. Esse processo de formação por prefixação é uma palavra que nós vamos ter e ela vai mudar, ela vai significar uma outra coisa
a partir do acréscimo de um prefixo. Daí nós falamos por prefixação, certo? Vamos colocar um prefixo nessa palavra, ela vai se tornar uma outra palavra através dessa formação por prefixação. E por sufixação é o oposto da prefixação, tá certo? Nós vamos colocar um sufixo, né, depois desse radical, e aí vamos ter uma outra palavra. O exemplo que eu coloquei de prefixação foi normal. Eu coloquei o a como um prefixo e ficou anormal, tá certo? E por sufixação eu coloquei pedra, coloquei um sufixo e ficou pedreira. Já é uma outra palavra. E quando eu falo da formação de uma palavra pela prefixação e pela sufixação, nós vamos adicionar a esse radical um prefixo e um sufixo, que é o caso da palavra infelizmente. Esse in é o prefixo e mente seria o sufixo. O radical feliz, né, essa palavra central feliz é a palavra, né, e nós vamos adicionar um prefixo e um sufixo e vai se transformar numa outra palavra. E a última, que é por parassíntese, quando a gente cria uma outra palavra, a gente forma uma outra palavra, né? Através da parassíntese, nós vamos... Como que eu posso explicar para vocês? Vamos lá. A palavra entristecer é uma palavra que vem de quê? De triste. Então, nós vamos pegar esse adjetivo, né? Essa característica triste, e vamos tornar ela num verbo, né? Uma ação, entristecer, o ato de entristecer. Então, quando nós tornamos essa palavra, esse adjetivo, num verbo, nós temos uma formação de palavra por parassíntese. E agora, na formação de palavras por composição, nós temos duas, tá certo? São as palavras que sofrem a justaposição, que é quando nós adicionamos duas palavras, né? São dois radicais que são juntados, independente de suprimir ou não uma letra ou uma sílaba dessa palavra. Como assim? Por justaposição, eu juntei a palavra couve e juntei a palavra flor. Couve-flor, tornou-se uma outra palavra. Depois eu juntei a palavra passa com tempo. Passatempo é uma outra palavra. Essas duas palavras que eu juntei, elas não sofreram alteração. Eu não acrescentei nenhuma letra e nem nenhuma sílaba e nem tirei nenhuma letra e nenhuma sílaba. Por isso, ela é chamada de formação por justaposição. Certo? E por aglutinação é quando eu vou mesclar duas palavras e aí eu vou ter a supressão de uma letra. No caso, plano alto. Quando eu junto essas duas palavras, eu vou criar a palavra planalto, tá certo? E aí nós percebemos que existe uma supressão, né? Nós tiramos uma letra daí para que tivesse um encontro melhor dessas palavras para criar uma outra, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido esse processo de formação de palavras, certo? Foi um conteúdo que nós já trabalhamos em sala, já fizemos vários exercícios sobre o processo de formação de palavras, sobre a divisão das palavras, né, entre morfema, afixos, radical, né, a vogal temática, as desinências em si, tá certo? E eu espero que vocês resolvam essas atividades da página 48 a 50. São questões relacionadas à formação de palavras, a identificar o morfema, identificar os prefixos e sufixos dentro de uma palavra, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a atividade de hoje, a aula de hoje, tá certo? E é isso, pessoal. Até breve.